Fala família, tudo certo com vocês? No jeito trazendo mais um vídeo de React Pedalboard. Eu falei para vocês que nós iríamos voltar com vídeos semanais de React Pedalboard e aqui estou eu na segunda semana consecutiva voltando 2026 com tudo. E se você quer que o seu pedalboard apareça aqui no canal, envia neste e-mail aqui, ó, que está aparecendo na tela. Você vai entrar na fila, inclusive, para quem já mandou o seu pedalboard faz um bom tempo, como nós diminuímos muito a frequência no final do ano passado, nós estamos voltando agora a gravar, então daqui a algumas semanas provavelmente você aparece, tá bom? Então se você mandou faz muito tempo, peço perdão pela demora, mas nós já estamos voltando e eu vou reagir a todos os pedalboards sem exceção, tá bom? Então se você mandou, espera um pouquinho que você vai aparecer aqui no canal, beleza? E se você gosta desse tipo de vídeo, já sabe, deixa seu like, comenta qual board que você mais gostou e se inscreva no canal também, não custa nada para você, ajuda muito pro canal. E se você é um cara que não tem muita grana para gastar, é um guitarrista meio pobre igual a gente nesse canal, eu preparei coisas legais para você. Então aqui embaixo você vai ter um preset para violão muito legal, tá? Então nós temos aqui o nosso pack de presets para violão e tanque G, super interessante, tem uns IRs bem legais de Martin, Gibson, enfim, alguns IRs muito interessantes, faz toda a diferença. Eu convido vocês também a assistir o vídeo lá, tem um IR grátis, você pode baixar gratuitamente, não precisa se inscrever, não precisa fazer nada, não precisa pagar nada, vale muito a pena. Também nós temos presets para guitarra, né, presets de tanque G, presets de Pocket Master também para guitarra, e nos da Pocket Master tem algumas capturas bem interessantes e alguns IRs também muito legais, beleza? Mas sem enrolação, família, bora pro primeiro board de hoje. E hoje só tem board top, tá? Vou adiantar para vocês e bora pro primeiro board de hoje, tá? O primeiro board de hoje é do João Rodrigues. Ele fala, mano, sou o J do RJ, ó, tá vendo? Rimo, o J do RJ. E estou te mandando a foto do meu board para React, segue a cadeia. E aqui ele coloca uma coisa interessante que se você vai mandar, envia também, que é o tamanho do board, tá? O board dele, ele comenta que é um da HRS de 40 por 33, tá? Então isso é uma dúvida, às vezes a gente vê uns boards bem legais, bem interessantes, só que não sabe qual é o tamanho, tá? Então isso é um ponto interessante, se você vai mandar, já mandou, enfim, você manda lá também qual é o seu board, é muito legal pra gente saber, e para ajudar também, porque eu gosto muito de assistir React Pedalboard, porque me dá muito insight para novos pedais, enfim, várias coisas interessantes. Beleza? Vamos aqui para a cadeia. Ele fala que ele tem um Yellow Comp, tá embaixo do board. O Yellow Comp é um compressor muito interessante da Mower, um dos melhores compressores que nós temos, que vem da China, tá? Para quem não sabe, a Mower é uma marca chinesa, mas é muito conhecido no mercado por N motivos, tá? Já tem um peso muito grande no mercado, então é a marca chinesa com mais peso ali, é uma marca mais high level, então é muito interessante e é um dos melhores compressores que você vai ter, tá? Ele não tem um preço extremamente caro, não é dos mais baratos também, mas vale muito a pena, tá bom? Depois ele vai aqui pro Superbolt da JHS. Esse pedal ele é bem conhecido, tá? Superbolt ele fez sucesso por estar no board de alguns guitarristas famosos, principalmente do meio gospel ali, para quem conhece, um cara muito conhecido é o Deleu, tocou com Morada, hoje toca com Telúbia, e com N outros artistas bem interessantes, tá? O Superbolt é um pedal da JHS, no padrão JHS, para quem conhece, sabe que os drives da JHS são incríveis. Ele tem uma pegada muito interessante, porque ele funciona muito bem como um segundo estágio, como um terceiro, se você colocar bastante ganho, e também se você abaixar o ganho bastante, ele funciona muito bem, tá? Então ele é um pedal muito versátil e que vale muito a pena. A gente sabe que os pedais da JHS não são baratos, mas vale a pena. Depois ele tem o Waves. Esse daqui, o Waves, essa versão é a da Lee Rock, tá? Para quem não sabe, a Lee Rock é uma marca de pedais que faz pedais 1 para 1, inclusive um dos mais famosos deles é o The Duelist, tá? Então é basicamente a cópia do The Duelist, que eles chamam de The Dual Gun, e é exatamente o mesmo circuito, e com o Waves não é diferente, tá? O Waves, o pedal original, ele é o da JHS, e basicamente ele é um overdrive que tem vários modos, se eu não me engano são 5 modos de overdrive no único pedal, onde você consegue selecionar. Então, no quesito versatilidade, eu me arrisco a dizer que esse é um dos pedais mais versáteis, se não o mais versátil, tá? Porque você vai ter 5 modos de overdrive no mesmo pedal, então você vai ter overdrives mais transparentes, mais pesados, enfim, com médio mais presente, com uma característica mais transparente, enfim, tudo que você precisar, você tem nesse pedal. É um pedal muito interessante, e no caso dele que ele tem o Superbolt, faz muito sentido porque ele consegue permear por vários estilos. Então, se você é um guitarrista que toca muitos estilos também, é um pedal muito interessante, eu convido vocês a darem uma pesquisada.
Depois ele tem um clone da KTR também, um clone, logicamente, porque o clone só o clone hoje em dia você compra uma Quad Cortex e um Fender só com pedal, porque ele é absurdo de caro, ele é um pedal de boutique, mas basicamente o clone ele ficou muito conhecido por estar em pedalboards muito famosos, como o do John Mayer. Tô cansado de falar desse cara aqui, mas enfim, além dele, outros guitarristas famosos. E ele é um pedal muito interessante, é um pedal numa pegada meio transparente, com um pouco de características de tubo. E, não tem como explicar, literalmente. Esse pedal, ele é um pedal muito característico, muito específico, e não tem como explicar. É exatamente por isso também que ele faz muito sucesso. Depois ele vai para o volume da Rottone, logicamente, volume depois e antes dos drives é um ponto interessante. Eu comento aqui em alguns vídeos, mas basicamente quando você coloca antes dos drives, o volume, ele, além de volume, ele também controla o ganho, tá? E depois dos drives você vai somente controlar o volume, tá? Então se você não quer mudar as características dos seus drives com o volume e com o ganho, você gosta daquela característica que você consegue tirar, coloca o volume depois dos drives. Se você quer ter um pouco mais de versatilidade e controle de ganho no pé, coloca antes, porque faz mais sentido para você, tá? Então aí é muito de escolhas. Eu gosto de usar antes porque eu gosto de ter o controle ali de ganho no pé, principalmente por eu tocar sempre em amplificador e quase nunca tocar em um, tá? Mas isso daí é muito interessante. Eu usei muito tempo agora, eu estava com ele depois dos drives, fiquei por um bom tempo, e agora estou voltando com eles antes do drive, tá? Mas é muito interessante, faz esse teste e vê qual você se adapta melhor. Depois ele vai para uma pedaleira que é incrível, eu sempre falo dessa pedaleira, a HX Stomp. Na verdade eu nem preciso falar muito, todo guitarrista conhece essa pedaleira, é uma das pedaleiras mais hypadas que nós temos no mercado, ela é antiga, sim, vale muito a pena ainda sim, porque tem ótimos, todos os efeitos, sem exceção da HX Stomp, são muito bons e vale muito a pena, principalmente nessa característica que ele está trazendo no pedalboard dele. E para finalizar, ele coloca um Timeline e um Dream, tá? O Timeline não tem muito o que falar, ele coloca no Send da HX, inclusive, para ele conseguir colocar dentro da cadeia de efeitos, mas basicamente o Timeline é um dos pedais de delay mais completos que você tem. Você consegue fazer delays incrivelmente longos, delays ping-pong, delays de todas as formas que você quiser, em cascata, 8 delays ali em paralelo, literalmente um self-service de delay, e é um dos pedais mais completos e com a melhor qualidade que você vai ter, tá? Timeline da Strymon e o Dream, que não tem o que falar, tá? O Dream é o Dream, basicamente o Dream faz parte, tá? Acredito que todos conheçam, mas vale explicar aqui, caso alguém não conheça. É um pedal da WAD, ou seja, da Universal Audio, onde muitas pessoas falam que é a melhor simulação de amplificadores do mundo. O ponto essa linha de pedais você compra de acordo com os pedais. Então, o Dream é um Fender Deluxe Reverb, basicamente. Então, é um pré-amplificador baseado no amplificador no Fender. Uma característica muito cristalina, muito interessante. Ele vem também com um reverbzinho ali, tal qual o amplificador, mas além dos Fender, você vai ter Marshall, você tem Mesa Boogie, agora tem o Dumble. Então, assim, tem literalmente muitos pedais de muitas características diferentes. Então, é muito interessante e é um dos melhores pedais que você vai ter no quesito pré-amplificador, tá? É amplificador e pré-amplificador e cabinet. Então, é um pedal assim, você não precisa fazer nada. Você compra ele, você plugou, mexeu no tone ali dele só para colocar essa característica e tá feito. O Tonex é muito bom. Sou fãzão, inclusive comprei um, tá? Tô dando spoiler para vocês, comprei um Tonex One. Mas você precisa ir lá, caçar os tone models, ver qual se encaixa melhor. Ele não é tão pronto assim. Esse aqui é a pronta entrega, você colocou lá, plugou e tá tudo certo. Um pedal incrível, beleza? Cara, eu amei esse board, não tenho que falar, um board muito profissional, muito interessante, inclusive muito bonito, com pedais incríveis, com uma ótima sonoridade. Ele é um board mais compacto, isso eu gostei muito. Eu sou uma pessoa que sou adepto dos boards mais compactos, eu não gosto de board extremamente grande, tá? E aqui é um board muito compacto, mas apesar de ser muito compacto, ele consegue tirar qualquer tipo de som, ainda mais tendo a HX ali como cérebro, e se ele ainda tem também um pré-amplificador da WAD, então ele consegue economizar um pouco de DSP da HX, e porque aí no caso ele utiliza os pré-amplis da WAD e ele consegue colocar outros efeitos, tá? Mas a HX Stomp funciona muito bem até sozinho. Então, com todos esses pedais, não tem o que falar, né? Cara, parabéns pelo board, Jota, tamo junto. Board sensacional, tendo alguma atualização, ou se já tem alguma atualização, envia pra gente, beleza? Eu gostei muito
do seu board, beleza? Bora pro próximo board de hoje do Julian Garcia, ou Julian Garcia, e ele fala assim: fala, irmão, tudo bem? Você tá bem? Ele fala assim: minha cadeia sai da guitarra, e aí ele começa a falar aqui: hoje nós só temos boards muito bem montados. Olha que board satisfatório, cara. Esse board é muito satisfatório de ver a montagem dele, ó. Ele é muito bonitinho, tudo muito bem integrado, compacto. Eu amei, board. Parabéns pela montagem, tá? Diga-se de passagem aqui, incrível. Mas vamos lá. Ele fala aqui: a cadeia de sinal dele sai da guitarra, entra no sub-up, tá? Então vamos lá, vamos explicar um pouco do sub, na verdade é sub-up, né? É um pedal muito legal da TC Electronic, também ele é um oitavador. Então assim, nós temos o POG muito conhecido, mas além do POG nós temos outros pedais incrivelmente bons, tão bons quanto o POG, com preço mais acessível. Então, além do POG, esse é um pedal que eu sempre indico, porque você geralmente acha ele mais barato, tá? Que é o Sub-Amp da TC Electronic. Cara, não tenho o que falar, é um pedal muito bom, uma qualidade muito parecida com o POG, e você consegue ter uma qualidade muito legal. Ele também é polifônico, e aí você também consegue ter uma chavezinha ali onde você consegue alterar um pouco da característica. Mas basicamente é um pedal oitavador, você consegue colocar uma oitava para cima, uma oitava para baixo, 2 oitavas para cima, enfim. Você consegue ter várias configurações e vale muito a pena, tá? Então esse é se você está precisando de um POG, mas acha ele muito caro, vai nesse daqui, ele é muito bom. Também tem outros, né, que são nessa mesma pegada, com a mesma qualidade, por exemplo o Pitchfork, mas o Pitchfork já tá ficando mais hypadinho também. Então esse é um pedal que vale muito a pena, e da TC Electronic não tem o que falar, são pedais incríveis, pedais muito bons, tá? Depois, ele vai para Ampero, onde ele utiliza compressor, drives de primeiro a terceiro estágio. Então, nesse caso, ele está utilizando capturas do time, do Ages, aí aquele mesmo pedal que estava ali no board passado, ele utiliza uma captura, e 1981, tá? Para quem não conhece, a Ampero, basicamente, ela é uma HX da China, uma HX da Ampero to Stomp, né? E cara, é muito boa essa pedaleira, você consegue ter uma cadeia extremamente maleável, você consegue fazer cadeia dupla, ou seja, com 2 efeitos correndo em paralelo, que é um em cada lado do estéreo, você consegue colocar delays em cascatas, reverbs em cascatas, enfim, é uma pedaleira muito boa, e depois que ela começou a ter capturas, ela está ainda melhor, tá? Então, vale muito a pena. E uma coisa interessante que eu já vou comentar também sobre essa pedaleira, porque aqui nesse board é uma coisa que eu sempre dou essa dica quando tem um Ampero to Stomp no pedal board. E aí de Amp ele fala que utiliza uma captura do Vox AC30, tá? Então show de bola. Ele fala que tem um Rotone também, um press, no send return, depois dos drives. Então ele fala que manda para Ampero já em estéreo, e aí ele já manda da Ampero em estéreo para o DD20, DD200, perdão, que é basicamente o delay da Boss, tá? Então ele entra no Sub-Amp, utiliza toda a parte ali de modulação, estágios e amplificador na Ampero, sai em estéreo, entra no DD200 em estéreo, isso é legal porque ele consegue mandar o amplificador numa característica estéreo, e aí depois do DD200, que para quem não conhece é um dos melhores DDs que você tem no mercado, e é da Boss, então aqui tem a qualidade Boss, né, não tenho o que falar, basicamente a mesma coisa do Timeline, com algumas poucas opções a menos, mas o preço compensa demais e a qualidade também é tão bom quanto. Ele também tem o Tap Tempo, basicamente da Ernie-Ball, que ele utiliza também no DD200, então o Tap Tempo é para ele conseguir fazer o tempo, e nos outros 2 foots ele consegue presetar ali, então fica mais fácil, ele consegue ir e voltar os presets, e o Tap Tempo é externo, então isso eu gostei bastante. E depois já vai para o Strymon Blue Sky, tá? E basicamente o que eu ia comentar referente a Ampero to Stomp? Ampero to Stomp é uma pedaleira que quando você utiliza delays ou reverbs, ela consome mais de SP, logicamente, são os efeitos mais pesados que você vai ter, então o que mais consome de SP, então acaba que a qualidade geral, muitas pessoas falam que reduz um pouco. Então uma coisa que eu indico sempre ela resolve sozinho, cara, sensacional, inclusive não é uma perca, meu Deus, absurda de qualidade, inclusive poucas pessoas realmente percebem. Mas se você pode montar um pedalboard que seja híbrido, eu sempre falo para você utilizar Ampero e utilizar reverb ou delay externo, ou os dois, nesse caso ele está fazendo, até porque a qualidade do reverb e do delay dele é melhor do que a da Ampero. Então ele sai para um DD200 que é sensacional, e depois ele vai para um Strymon Blue Sky que resolve para a maioria dos casos, tá? O Blue Sky resolve para a maioria dos casos. Hoje nós temos ali
é uma fama do Big Sky, então todo mundo quer um Big Sky, mas o Blue Sky resolve para 99% dos casos. Poucas pessoas realmente vão precisar de tudo que o Big Sky usa e o preço é muito mais baixo, então vale muito mais a pena. Então eu indico, e inclusive o pedal é menor, então é melhor para mim. Para mim faz mais sentido hoje um Blue Sky do que um Big Sky, a não ser que você realmente necessite aqueles 50 kg de reverb que o Blue Sky te dá, que o Big Sky te dá de possibilidade. E aí depois ele sai do board, nos outputs, e aí, lógico, tem uma caixinha da Barclays que dá um molho no timbre. Não tem o que falar, né, cara? Se você tem um pedal board, você não colocou uma caixinha de bala, cara, vai embora. E aí, geralmente é assim, você começa com a caixinha de mentes, daquela latinha de mentes, aí depois quando você vai comprando os pedais mais caros, você ganha o direito de usar um Barclays, e nesse caso aqui já tá mais do que ganho o direito de usar, e cara, não tenho o que falar, esse pedal board é muito lindo, gostei demais. Gostei muito da característica de ser híbrido, utilizar muitas coisas, e eu não tenho o que falar, cara. Eu literalmente achei fenomenal esse pedalboard, muito bonito, muito bem organizado, e que, cara, é sensacional. Julian, não sei como que fala, parabéns pelo board. Não tenho palavras, e quando tiver alguma atualização, envia pra gente, beleza? Bora pro próximo board, família. Próximo board do Maxwell, tá? Então, o próximo board do Maxwell, ele até inclusive mandou aqui, já mandei, ele comentou, já mandei faz tempo, e aí é o que eu falei, desculpa, gente, eu diminui muito a frequência dos boards, mas a sua hora chegou, então bora lá. Ele fala, irmão, estou enviando a foto do meu humilde pedalboard pro seu react. E aí ele fala da descrição dos pedais. A gente vê aqui um pedalboard que ele fala que é humilde, mas já tem alguns pedais bem interessantes, tá? Vamos lá. Ele entra no Baby Tuner da Moer, tá? Basicamente o Baby Tuner da Moer é um afinador como qualquer outro afinador, só que é naquela mesmo padrão que eu comentei com vocês. Não é o pedal afinador mais barato que tem na China, mas é um pedal muito confiável. Então, se você quer um pedal muito confiável, que seja mais em conta, mas tenha um quê ali de confiança, vai nos pedais da Moer. São pedais chineses, mas com muito conhecidos, e a Moer também tem revenda oficial, tem a autorizada, então qualquer coisa que você tiver aqui no Brasil você vai ter autorizada, em outros países também, então vale muito a pena. Inclusive é um pedal que fez sucesso muito nos Estados Unidos, inclusive a Moer faz sucesso nos Estados Unidos, é um pedal muito interessante. A Moer geralmente traz os pedais com uma qualidade um pouco maior do que das marcas normais da China, digamos assim. Depois ele vai pro BO100, basicamente, que é o Blues Overdrive da Behringer. Basicamente, o Blues Overdrive da Behringer não é surpresa para ninguém que a Behringer fez todos os seus pedais dessa linha baseados no da Boss, então você vai ver que é muito parecido ali, a mesma pegada, a mesma característica. E o Blues Overdrive, né, que é o BO100 da Boss, ele é baseado no BD 1, 2, 3, enfim, que é o Blues Driver da Boss. Ele é um pedal que não tem tanto ganho, mas ele é aquele pedal muito bom para você empurrar outro tipo de pedal, fazer um primeiro estágio ou até o mesmo segundo estágio, e é muito bom para esquentar um amplificador, seja esquentar um amplificador de pedaleira ou esquentar um amplificador real mesmo. Então ele funciona extremamente bem para fazer isso, até por isso o nome Blues Overdrive, tá? Depois ele vai para o DS1 da Boss, que é basicamente um distortion, talvez o distortion mais conhecido de todos. Muita gente fala mal desse pedal, outra gente ama, uns amam, outros odeiam, mas temos uma coisa que ninguém pode questionar. Esse pedal ele é bom, inclusive esse pedal quem utiliza ele, John Mayer tem vários vídeos utilizando ele, Steve Vai utiliza ele até hoje, então não tem como falar, se Steve Vai, se John Mayer utiliza e outros grandes guitarristas utilizam, não tem o que você falar que o pedal ele é ruim ou não, pode não ser do seu gosto, mas que o pedal é ruim, não é, e é um distortion bem interessante. Se você souber timbrar ele de uma forma legal, cara, você tá feito, tem uma ótima distorção, um ótimo pedal de segundo e terceiro estágio. Depois ele vai para a Valiton GP100, cara, não tem o que falar, a Valiton GP100 foi uma das primeiras pedaleiras que fez muito sucesso vindo da China, porque ela lê IR, então basicamente ela foi, na época, revolucionária nesse quesito, uma pedaleira relativamente barata, que lia IR, tá? Então era uma pedaleira muito mais barata no mercado que lia IR, e as outras que liam IR era 5, 6, 7 vezes mais o preço dela,
E além de lei, ela tem bons amplificadores, boas modulações, bons efeitos de um modo geral, tá? Então vale muito a pena, inclusive é uma ótima primeira pedaleira se você está em dúvida em pegar uma pedaleira ou pegar um pedal, enfim, a Valiton GP sim é muito interessante, porque você pegar um pedal ele é interessante, mas se você não tem nada, vai de pedaleira e vai acrescentando os pedais, porque a pedaleira já te dá tudo e você consegue estudar de uma forma muito melhor, principalmente a parte de timbragem. E depois ele finaliza com um reverb incrível, que é o RV1 da Furman. Ele não tem entrada e saída estéreo, mas é um reverb muito bom. Inclusive é o que eu sempre indico quando a pessoa fala, pô, eu tenho um reverbzinho aqui, que eu comprei bem baratinho, daqueles pedais bem custo-benefício, quero saltar um passo, só que não tenho uns R$2.000 para gastar em um Strymon. Qual pedal eu vou? Vai no RV1 da Furman, não tem erro. Tem 3 modos de reverb, então você tem shimmer, você tem modulado e você tem spring. Então você tem aquele reverb mais tranquilo, você tem um reverb modulado que, é sensacional, um dos meus reverbs favoritos. E você tem um shimmer caso você queira fazer aquele reverb bem worshipeira, tá? Então você também tem. E cara, não tem erro, um dos melhores pedais que você vai ter e uma ótima evolução para o seu board, beleza? E basicamente ficou assim o board dele, sensacional. Parabéns, Maxwell, seu board está muito legal, tem muita coisa vindo, tá uma evolução muito interessante. Tendo alguma atualização, tendo alguma alteração nos seus pedais, envia pra gente reagir de novo, beleza? Família, basicamente o vídeo de hoje foi esse. Reagimos a 3 boards muito legais. Na semana que vem voltamos com mais 3 boards. E se você chegou aqui, não custa nada, deixa seu like, comenta se você não comentou ainda, deixa seu like se você não deu ainda. E se inscreva aqui no canal, beleza? Tamo junto, Deus abençoe, falou e fui!